Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TORD11, o TORD11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 4,04. Ele teve um yield ali de 17,28%, sendo negociado a um PVP de 0,33, ou seja, 67% de desconto. E cuidado, nem tudo que está com muito desconto significa que seja uma oportunidade. Estude para tentar entender o porquê que o fundo está tão descontado. Ele vem sendo negociado com uma liquidez média diária de mais ou menos 306 mil por dia. E ele teve uma desvalorização, ele perdeu cerca de 52% nos últimos 12 meses. Eu prefiro olhar o gráfico do fundo neste outro site. E aqui nesse site a gente vê o seguinte. Esse fundo, atualmente 4,02, teve mínima de 3,40 e máxima de 9,36. Quando ele veio ao mercado, ele veio na faixa de R$10. E aí, mais ou menos no mês de junho de 2020, esse fundo começou a ter... ele começou a ser negociado a um valor bem exorbitante, né, de R$12, mais de R$13, quase R$13,50. E ele acabou recuando, né, da faixa de 12 novamente para o padrão de mais ou menos R$10. E aí, desde mais ou menos o mês 10 de 2021... o fundo vem numa decrescente. Até então, parte das quedas mais ou menos aceitáveis, né? Dentro mais ou menos do que o mercado já entendia como normal. Então ele cai ali de 10, começa a ser negociado ali na faixa de R$9. Desde o mês 8 do ano passado, ele cai ali para a faixa de 8. Só que depois ele despenca ali, ó, de patamares de R$8, ó, de mais ou menos ali o final de novembro de 2022. Ele sai de 8 para chegar a ser negociado ali abaixo de R$4, tendo como essa mínima aí de 3,40, e agora eles botam uma pequena recuperação ser negociada ali próximo de R$4. Voltando para cá, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo para investidores geral, mandato híbrido, ele é de outros segmentos. Ele é um tipo de fundo outro, né? Mas ele é como se fosse um fundo de papel, tá? Ele é prazo indeterminado, gestão ativa, não há que se falar em vacância nesse tipo de fundo. A taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Ele conta ali com mais de 105 mil cotistas. Ele possui mais de 35 milhões de cotas. Ele tem um valor de patrimônio de R$12,35. Ele tem um patrimônio atual de 432 milhões. E o último dividendo entregue foi de 5 centavos, mas mais à frente a gente vai ver que já faz um tempo que esse fundo não faz anúncio de dividendos. Dando continuidade aqui no próprio site, a gente vê aqui alguns indicadores, né? Se a gente pegar mais recentemente, esse fundo vem com uma rentabilidade negativa de 53%, e se a gente pegar um período um pouco maior, a rentabilidade do fundo ali chega a ser de menos 44%. Nesse mesmo período, comparando aí com o IDIV, e com o IFIX, ele está infinitamente mais baixo do que esses outros índices, né? O IDIV ali com 81% e o IFIX com 36%. Outras informações que a gente consegue ver aqui é sobre a questão dos dividendos que eu falei para vocês. O último dividendo pago por esse fundo foi no mês 2, né? 5 centavos. E de lá para cá ele já não está mais fazendo entrega de dividendos. Quando esse fundo estava na normalidade, o que era o mais normal dele, a estabilidade dele? Ele entregava nessa faixa ali de 8 centavos. Ora, é bem normal entregar 8, 7... Ele fez muitas entregas ali, ó, de 19, 20, 17, 12. Então, ele fez algumas entregas bem extraordinárias, mas depois ele estabilizou esse patamar de mais ou menos 7, 8 centavos. E como a gente consegue ver aqui, ó, 7 de fevereiro e pagou no dia 14 de fevereiro, foi o último valor pago aí de 5 centavos. Então, ele tá aí, ó, março, abril, maio e junho. Vamos aguardar junho, mas no ritmo que ele está, provavelmente junho vai ser mais um mês que ele não paga rendimentos, né? Então isso aqui é muito ruim para o fundo. Eu não sei como que esse fundo está se sustentando nesses R$4. Tendo em vista que ele não vem pagando renda, eu acredito que ele ainda vai se manter nesse valor bem depreciado por mais tempo. E por fim aqui a gente vê a média de dividendos do fundo, né? Então a média ali, ó, de 0,9, chegou a pagar 1,45, 1,94, mas durante um bom período ali também, ó, 0,6, 0,8, 0,8, ele teve altos e baixos, e assim, atualmente está zerado, né? E ele só tem esses dividendos ainda relativamente altos porque o fundo caiu muito. E assim, 5 centavos frente a 4, 5, 6 centavos de R$6 de cota, dá um yield alto. Mas se a gente for ver frente ao VP, 5 centavos já era para estar dando ali 0,5% e tal. Então, o fundo também vem sofrendo muito com os dividendos entregues aí.
Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós temos 2 canais que possuem clube de membros, o canal Amuinvest e o canal Amufiagro. Ambos possuem clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor bem barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro do canal, quando eu começar a vender a planilha, comercializar aquela planilha de controle financeiro, vai ter um hiper mega desconto por ser membro. Então, mais uma forma de apoiar aí. Eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esses e-books, eles possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, mas com bastante conteúdo. Eu acho que são conteúdos que podem agregar bastante, seja investidor iniciante ou até mesmo quem já tem uma certa bagagem aí no mercado. Considere comprar esses e-books aí para nos ajudar, para você, para um amigo, para um parente. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Caso vocês optem por comprar os 2 e-books juntos, o segundo vai sair com bastante desconto, ele sai mais barato, né? Então, obrigado de coração a todos vocês que adquiriram os nossos produtos aí. Eu gostaria de agradecer imensamente os membros do canal. Os membros têm carregado o canal aqui nas costas, então muito, muito obrigado. Então, lá no canal Amuinvest, né? Aqui no canal Amuinvest, o Carlos é membro bronze, o Giovanni se tornou membro bronze, o Alencar renovou o clube de membros e se tornou membro silver. O Giovanni também se tornou membro lá, ó. Lá no Amufiagro. O Alexandro é membro Gold lá na Amufiagro e o Frank Mesquita é membro bronze. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Obrigado de coração aí. Novamente, os membros têm carregado o canal aqui nas costas. Obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos no relatório gerencial. O relatório mais recente do fundo é de março. E aqui é um ponto negativo da gestora, tá? Seja a Hectare e a RCap, eles estão demorando bastante, eles ficaram mudos, não se comunica direito com os cotistas e demora muito para entregar o relatório. Poxa, eu estou gravando esse vídeo no início de junho, ele só vai para o pessoal, para o público, né? Lá para o dia 10 de junho, mais ou menos. E o último relatório que eles trouxeram, isso que é o mais recente de março, né? Então, a gestora vem pecando bastante na questão de comunicação com os cotistas, né? Então aqui eu vou dar um zoom maior aqui para a gente ver sobre valores de taxa. Então, esse fundo cobra de taxa até 250 milhões, ele cobra 1,50 de taxa. De 250 a 500, que acho que é a faixa que ele se encontra atualmente, ele cobra ali 1,30 de taxa. À medida que ele for crescendo, a taxa vai diminuindo, né? Ele também cobra 20% de performance se ele conseguir bater IPCA mais 4. Ele divulga os seus rendimentos no 5º dia útil e ele paga no 10º dia útil de cada mês. Então, aqui ele fala sobre o comentário do gestor. Vamos ver aqui o que a gestão está falando, né? O Tordesilhas, FII, não realizou distribuição de rendimentos referente ao estado de março. Os recursos gerados foram utilizados para pagar despesas com reguladores e controladores, suprir necessidades de capital. Isso aqui é o grande calcanhar de Aquiles do fundo, ó. Necessidades de capital dos atuais investimentos não performados. Dentre as movimentações de março estão aportes em equities e venda de 672 cotas do DVFF ao preço médio de 62,66. Então, além de o fundo não está mais conseguindo gerar renda, ele ainda está, entre aspas, tá? Vendendo fonte geradora de renda para alocar em equities, que isso aqui são próprias sociedades que ele possui. E aí, isso aqui, ó, que ele está investindo, não está gerando renda. Desde que eu comecei a investir nesse fundo, sempre foi um ponto negativo, foi quando eles começaram a evoluir, né? Eles começaram a pegar a renda, dinheiro do fundo e um percentual alto, tá? E começar a alocar em ativos que não estavam gerando renda. Eu não vejo isso como sendo algo problema. Não é um problema para mim. Só que, poxa, se a gente pegar o Tigar, o MFI, eles têm ativos lá que não estão performados. Só que é coisa ali na faixa de 5, 10, 20% no máximo. Esse fundo chegou a ser 60% do portfólio não performado, não gera renda. Ele estava se sustentando com 40% do portfólio. E agora, como ele está passando por essa problemática, crise, parte de questões financeiras, tudo isso está impactando severamente o fundo aí, né? Então, aumentou a inadimplência, parte do recurso que o fundo já estava com dificuldade, ainda tem que usar esses recursos agora para acudir a parte de desenvolvimento, né? Dando continuidade, ele fala que, conforme mencionado no relatório anterior,
para readequar o fluxo de caixa operacional dos ativos com o fluxo de caixa do endividamento. Estão sendo negociados waivers. Waivers são os contos, né? De pagamento de juros, são como se fossem carências, dá uma aliviada para os devedores. Até a elaboração desse relatório, foram deliberadas novas condições dos CRIs circuito de compras e One Hold, e as demais reestruturações serão informadas assim que concluídas. A equipe de gestão reitera que eventuais negociações de dívidas são comuns em ativos high yield e está monitorando de forma minuciosa a estruturação das operações e as viabilidades econômicas dos modelos de negócio, assim como suas garantias, e segue atuando para atender os melhores interesses do fundo. Conforme fato relevante, uma decisão do TJ lá do Rio Grande do Sul, de 23 de março, permitiu ao grupo Gramado Parques suspender por 60 dias o pagamento dos CRIs. Os atos praticados pela diretoria da GPK não foram previamente discutidos e comunicados aos acionistas. Gente, eles estão dando notícia aqui de 23 de março. Depois disso aqui, já aconteceu tanta coisa depois, sabe? Então é totalmente desatualizado, sabe? Eu não vou nem continuar lendo isso aqui, por quê? Porque isso aqui não tem sentido, sabe? Você não sabe como que está se desenrolando, pergunta nos comentários que eu explico melhor para vocês, do que eu ficar lendo algo tão defasado igual está aqui no relatório. A título de eventos subsequentes, no dia 2 de maio, os acionistas lá do Serra Verde aprovaram a substituição da gestão do fundo do SRV, né? E eles continuam aqui embaixo. Ó, o relatório é de março, mas como que eles estão trazendo informações de maio, né? Ó, no dia 3 de maio, foram publicados fatos relevantes referentes à reavaliação dos investimentos do fundo, no qual observou remarcação do valor contábil da GPK, ativo do Serra Verde, de acordo com a metodologia de equivalência patrimonial. A remarcação no Serra Verde, na carteira do TORD, de acordo com a metodologia do valor justo, no último dia útil de março, de 5,40 por cota, gerando um impacto negativo refletido na DRE. O CRI Hope, buscando readequação de fluxo, eles deram aqui, ó, eles fizeram mudanças, deram carências até dezembro de 2023. O CRI One, mesma coisa, reestruturação, também deram carência aí para o fundo. O CRI Brasil Parques, no dia 11 de maio, foi realizada a assembleia, onde os investidores deliberaram, dentre outros assuntos, por vencimento antecipado das operações. Como isso aqui é GPK, né? Então, aqui eles pediram o vencimento antecipado e agora vão em busca de executar, né, as garantias. Em relação às equities, tradicionalmente, o mês de fevereiro apresenta a maior taxa de extrato, impactando negativamente as vendas líquidas dos projetos. Nesse sentido, o Cauana Residence foi o único empreendimento que apresentou vendas líquidas positivas, alcançando um percentual ali de 89% das frações vendidas. No geral, os índices de inadimplência dos projetos seguiram em linha com os meses anteriores. Dessa forma, a redução da receita apurada em regime caixa no mês de março é explicada pelo não reconhecimento das operações inadimplentes, CRIs GPK, EDA, Brasil Parques, das operações cujo foram concedidas carências de pagamento, CRI Hope, One Hold e Loteamento Goiás. Com o objetivo de refletir os atuais desafios das operações e carteira, a administradora do fundo alterou a variável do risco e o de não pagamento inserido nas taxas de marcação MTM, das operações mencionadas acima. Continuando aqui, a gente vê a DRE do fundo, e aqui em fevereiro, olha só o quanto que esse fundo está sofrendo, tá? Ele vinha recebendo, quando estava entre aspas da normalidade, ó, 1.900.000, 900, 900, 800, 1.900.000. Olha para quando que foi. Fevereiro, o fundo recebeu ali 389 mil, e em março, 60 mil. Ele recebeu 60 mil ali dos valores que ele deveria receber, 25 mil desses 60, 25 foi de equity, 33 de CRIs, 3 mil de FIIs, despesas 147 mil. Então, sequer cobriu as despesas do fundo. E aí, o que me chama a atenção é o seguinte, quando a situação está bem, a gestora ganha bem, ganha até a mais, né? E quando a situação está mal, eu não vejo a gestão falando, olha, como a gente está sofrendo aqui, a gente vai... junto com os cotistas, a gente também vai dar desconto, a gente vai abrir mão de certos recebimentos, né? Mas não, eles continuam recebendo normalmente, né? Então, é complicado, viu? Complicado. Aqui eles tiveram 135 mil de despesas superior a tudo que ele recebeu. Então, por isso que não tem nem como falar em distribuir, né? E a reserva aqui está em quase 16 milhões negativos aqui de reserva. Não tem nem como distribuir também, porque não tem valor próprio para distribuição. Dando continuidade aqui, a gente vê sobre a rentabilidade. Geralmente isso aqui eu passo direto, não vejo. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. 18% do portfólio são CRIs. Só 18%, tá? Já chegou a ser muito mais. Isso aqui chegou a ser 60%. 33,8% são FIIs.
Só que a gente vai ver já já que uma boa parte disso aqui não gera renda para o caixa, não gera renda para o fundo, 43% são equities, imóveis 3,36% e caixa 0,09%. Ou seja, já já a gente vai ver mais, a gente vê um gigantesco percentual do fundo sem gerar capacidade, né? E isso aqui, por isso que o fundo vem sofrendo bastante. É um fundo que tem pouca diversificação geográfica, ele é altamente concentrado em Goiás, tem um pezinho no Amazonas, Bahia tem uma concentração maior também, Paraná e Rio Grande do Sul também tem concentração, e nos demais estados ali ele tem uma exposição bem pequena. Aqui ele coloca como hotelaria, né? Mas isso aqui acaba sendo multipropriedade, esses 79%, que é um setor de altíssimo risco, residencial 13%, comércio 4%, e aí outros segmentos aí que ele possui. Aqui ele fala como performado 40% e 60% não performado, mas aqui, né, para ele, performado é que em algum momento gerou renda, né? Mas se a gente for ver bem hoje, tanto que o relatório não mente. O próprio relatório do fundo demonstra que ele não está conseguindo sequer apurar de forma a ter resultado positivo, né? Do portfólio do fundo, de crise apenas, né? Ele vai ter ali IGPM mais 15, IPCA mais 11, prefixados de 10%, uma taxa ponderada da carteira dá mais ou menos inflação mais 12%. A maior parte do portfólio é indexado ali, é especial, 92% do portfólio, IGPM é 5% e prefixado 2%. Aqui é um grande risco, uma grande problemática do fundo. Dos CRIs, 88% são de série subordinada, que traz altíssimo risco. Se bem que os devedores que tanto esse fundo tem, o Versalhes, o HCTR, o DEVA, Becri, Iridium e outros, muitos outros aí, os devedores que não pagaram aí, tanto faz ser subordinada, ser sênior, acabou trazendo problemática do mesmo jeito, tá? Mas 88% ser subordinada traz altíssimo risco para o fundo. O LTV do fundo é horrível, é muito ruim. 75% do portfólio, então LTV acima de 80, sendo que esse número quanto menor, melhor. Se é acima de 80, eu vou ser bonzinho e vou calcular como sendo 80, mas é mais de 80, tá? Significa que a cada R$80 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então note, a cada mais de 80 de dívida, 100 de garantias. Então o LTV dele é horrível, é um LTV muito ruim. E ele tem ali um restante ali de 24% com LTV abaixo de 80%, então péssimo nesse sentido, né? Ele põe que 89% é corporativo, 8% de multipropriedade e 2,6% no loteamento. Mas eu não sei bem não se isso aqui 89% é corporativo não. Acho que a maior parte dos devedores do fundo aí são de multipropriedade. Continuando aqui, a gente vê os devedores do fundo. Vou diminuir um pouquinho mais. E pode ver que tudo, né, agora está problemático. Ó, vermelho, amarelo. E nem tanto é a inadimplência, que é algo até normal. A grande problemática é o seguinte, ó. O fluxo de caixa, que era para estar gerando, era para ser 150, tá gerando 2. Era para ser 120, tá gerando 30. Era para ser 130, tá gerando 49. Então a maioria dos ativos aí tá com fluxo de caixa negativo. E outros sequer ele traz o fluxo de caixa aí. E o saldo devedor, que é o quanto que ainda tem de dívidas, né? Era para estar com o saldo devedor positivo, extrapolando 100%, 150, tá 69. Era para estar com 120, tá só 26. Então, os dois pontos negativos do fundo aí, né? Porque é sinal que tá com baixa venda, não tá conseguindo desenvolver, tudo isso afeta imensamente. E, poxa, ó, One Holding, 8% do portfólio, GPK, mais 6%. Como ele tem hoje, atualmente, ele tinha mais, tá? Mas como ele só tem 18% em CRIs, a gente não vê uma altíssima concentração em devedores como a gente vê nos outros. E aqui a gente vê o restante, ó. Ó, do portfólio do fundo, atualmente ele tem o Devante, DVFF, 0,66% do portfólio. Ele tem IC loteamentos ali, ó, 1,95%, não paga, é da própria gestora, tá? Esse IC loteamentos é da própria rede, não tá gerando renda. 2% do portfólio você gerar renda. Lote metro quadrado é da própria gestora, 12% do portfólio não gera renda. Serra Verde, da própria gestora, 14% do portfólio não gera renda. XBXO, 4,47% do portfólio não gera renda. Desses 33%, eu vou considerar que tudo. 33% eles estão ali ancorando, ajudando fundos da própria casa que por enquanto não estão gerando renda. Imagina se isso aqui estivesse gerando receita para o fundo. Ele não estaria passando pelo que está passando. Então eu não vejo o problema do fundo ter feito o que ele fez. Só não vejo que chega a ser idiotice eles fazerem na proporção que eles fizeram. Eles pegar o tanto de percentual do fundo sem estar gerando renda é complicado.
E aqui a gente vê as equities do fundo, né? Então ele tem mais 13% no Cauana Residence, provavelmente não está gerando renda. No Macaíra, mais 9%. Ondas Praia Resort, mais 4%. Resort do Lago, mais 16%. Ó. 43% investindo diretamente nas equities. Amu, o que é equity? Ora, eles são sócios dos ativos. Então ele ajuda a desenvolver. E quando esse ativo aqui vende com lucro, parte do lucro vai para o fundo. Então, só que isso aqui está desenvolvendo, né? Então, aqui ele não está entrando na ponta dos CRIs, do financiamento. Ele está entrando na ponta de ser sócio do próprio parque, né? E a receber, ele tem uns micharias ali a receber, ó. Venda de 9 apartamentos no Vila Jardim. Venda de participação no Moto by Hilton. Então, aqui mais 3% ali a receber, que é irrisório. Como eu faço nos outros fundos, aqui eu vou só mostrar por alto, só o primeiro. Se você tem o TORD, se você acha que você comprar esse ativo aqui, porque ele está muito descontado, é uma oportunidade, é extremamente importante que você venha aqui e leia sobre cada um dos devedores. Então tá aqui, ó, o CRI que ele possui no seu portfólio. CRI One Hold, a segmento, localizações, ele tem em vários lugares, quais são as garantias, as carências, o comentário sobre reestruturação. Então é extremamente importante. Se você quiser ainda estudar mais a fundo, coloca esse código IF aqui, ó. Você consegue abrir até os detalhes do CRI. Tá? Na internet você deve achar com facilidade sobre isso aí. Então, se você acha que a oportunidade é extremamente importante que você estude sobre isso. Aqui ele fala sobre agora as equities que ele possui. Esse Cauana também está passando por dificuldade. Ó. Macaíra, tá? Techmake positivo. Ondas Praia Resort, está positivo. E esse outro aqui, ó, Resort do Lago, também está passando por dificuldade. Aqui ao final ele fala um pouco como é que funciona a originação, a equity. Ele explica um pouco como é que fala a fase de obras e depois o pós-obras. Querendo ou não, ele desenvolve, né? Então note que ele vai passar por um momento de investe, está colocando dinheiro. E em algum momento ele começa a receber o que ele investiu, né? Então, aqui ele mostra como é que compõe um CRI. Estou passando mais rápido, mas você pode ver no vídeo, pausando, né? Ele explica como é que funciona o investimento, cobertura das PMTs, cobertura de garantias. Explica mais ou menos como é que são aqueles gráficos de verde, amarelo e vermelho. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aí. O método de cálculo e tal, né? Enfim, o glossário. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do TORD são somente essas informações. Aqui eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Nesse vídeo nosso aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Comenta para nós aí, e aí, você gosta do TORD? Você tem esse ativo no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu, mesmo antes dessa problemática, já estava assim, meio que não tenho mais interesse de investir no TORD. Tanto que eu tenho o HCTR e o Versalhes, e são ativos que eu ainda tenho interesse de continuar investindo. Agora o TORD não. Eu já não tinha interesse de investir no TORD desde antes. Desde o momento que esse fundo migrou para ser um fundo de desenvolvimento, eu parei de aportar. Eu já cheguei a ter um MFI na minha carteira fechada, que é um fundo de desenvolvimento, e depois eu optei por não ter mais. Eu não quero investir em fundos de desenvolvimento. Então o TORD, esse é o motivo que eu não quero mais investir. Não é porque ele está passando por problema, dificuldade, não é esse o ponto. E também o fato da gestora mudar, né, o seu segmento. Isso não era claro, não era transparente que ele era um fundo de desenvolvimento, né? Então isso me afastou de eu querer ser cotista do fundo. Então eu tenho na carteira pública, tenho na carteira fechada, mas eu não estou mais investindo e não tenho interesse de investir. Note que, de novo, eu tenho HCTR e Versalhes e tenho interesse de continuar investindo neles. Esse fundo aqui eu não tenho interesse. Então ele está lá parado na minha carteira. Se em algum momento ele recuperar, eu vou e me desfaço do fundo, né? Mas eu não vou vendendo prejuízo, não vou desfazer loucamente, igual vi gente fazendo. Deixa esse treinar que fica até de ensinamento, né? Mas enfim, o fato de eu não querer ter mais não significa que ele seja ruim ou uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra conta ali com 286 inscritos, quase chegando a 300. E o canal Amudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000, só faltam 38 inscritos. Vá lá no canal Mudicas e se inscreva. Nos ajude a chegar nos 1000, é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado de coração, todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá e siga, se inscreva, comente. Tudo isso ajuda demais, eu agradeço de coração todos vocês que apoiam o nosso trabalho. E eu não poderia deixar de agradecer todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Obrigado de coração. Vocês que fazem doação para o Pix do canal, saiba que isso é de primordial importância. Obrigado de coração. Vocês se tornam membro dos nossos canais aí.
Lembrando que os membros têm carregado o canal nas costas. Obrigado de coração. Vocês que adquirem os nossos e-books. Tudo isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I